Olá, eu sou o Arion e bem-vindos a mais um vídeo no canal da Asa Trader. Nesse vídeo vamos falar sobre o que é preciso para fazer as operações no mercado financeiro na modalidade Swing Trade, que são as operações no mercado que duram no mínimo 2 dias e podem durar alguns dias ou semanas, ou até que você vá até o seu alvo na operação. O alvo varia dependendo da sua estratégia e leitura do mercado. Mas o que é preciso para investir nessa modalidade, para fazer essas especulações no mercado? O primeiro passo é abrir a conta numa corretora. Abre a conta numa corretora da sua preferência. Não faça investimentos por bancos por não valer a pena, tá? São muitas taxas que você vai pagar no banco. Uma corretora é melhor. Então hoje você consegue abrir conta numa corretora pelo aplicativo. Com a conta aberta, você precisa fazer a transferência de capital para fazer essas operações. Para quem faz leitura gráfica, que é a que eu utilizo para operar no mercado de ações, é necessário ter a plataforma de operação. Na corretora você baixa essa plataforma para fazer a sua análise gráfica e ver o melhor momento de entrar e sair da operação. É necessário ficar olhando o gráfico todos os dias para fazer o pregão, para fazer o trade? Não é necessário. No swing trade não precisa, no day trade sim, porque você compra e vende no mesmo dia. No swing trade não, dependendo da estratégia e como utilizo, não precisa nem mesmo analisar o gráfico durante o pregão. Você pode analisar em qualquer horário e programar as suas ordens de compra e venda no home broker. O swing trade é legal e mais indicado para quem está começando no mercado. Na verdade, é recomendado para todo mundo, para qualquer especulador no mercado. Mas o swing trade é bom para operar por você ter tempo para analisar com calma essas operações, sem aquela adrenalina, sem a ansiedade que o day trade causa. Então você vai pôr suas ordens de compra e venda no home broker e não vai precisar ficar olhando aquela operação durante todo o dia ou o dia inteiro. Você não precisa analisar todos os dias no swing trade. Essas operações do swing trade são geralmente realizadas com ações, e que eu prefiro realizar com ações mesmo, porque a leitura do gráfico é muito mais simples. A estratégia que eu utilizo é adequada com ações por me dar os preços de compra e o preço de venda. Então, no swing trade só opero as ações, tá? Dá para trabalhar vendido nessas ações? Sim, mas é preciso fazer o aluguel dessas ações na corretora. Eu não costumo operar vendido. No ano de 2020 eu não trabalhei vendido, somente comprado em ações. Eu vou mostrar o gráfico agora para vocês e por que eu não precisei operar vendido. Primeiro que eu estava comprado, estava comprado aqui em algumas ações, houve essa máxima aqui no Ibovespa e depois disso foi somente queda. O que aconteceu aqui? Isso aqui é o gráfico semanal. Tá vendo que cada semana aqui, logo em fevereiro, houve queda atrás de queda, caindo aí cerca de 47 mil pontos, 40, quase 50 mil pontos aí, desde o início do ano de 2020. E isso durou até março, abril ali começou já a ter uma recuperação. Então, quem comprou aquele no fundo ali se deu muito bem. Porém, não me arrisquei tanto assim. Eu esperei ter alguma recuperação. Por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Porque o gráfico do Ibovespa me mostra a recuperação geral da Bolsa. Tá? Eu vou operar o Ibovespa? Não. Eu operei as ações no swing trade. Tá bom? Então, aqui houve um início de uma recuperação aqui em abril e logo depois houve sucessivas recuperações, chegando agora ao patamar do mesmo patamar que havia antes do coronavírus, tá bom? Mas por que eu não operei aqui vendido? Porque aqui foi muita queda e não havia um fundamento para essa queda, que foi um temor do mercado, porém não havia motivo gráfico para me operar vendido ali. Poderia ter alugado as ações, mas eu não me senti confortável, foi uma proteção minha. Tenho amigos que operaram vendidos, ganharam muito com isso, porém eu fiquei de fora. Por quê? Porque uma queda ela tem limite, tá? E esse limite ali eu não conseguia analisar qual seria esse limite dessa queda. Então, esperei, passou aquele desespero todo do mercado, vou trabalhar comprado. Aí eu procurei os pontos nas ações para operar comprado. Então, houve algumas recuperações aí, tá? Essa daqui é a tendência de alta, tá? Quando você vê essa alta, queda um pouquinho, uma alta maior,
Isso aqui é teoria de Dow pura, tá? Isso aí é uma recuperação do mercado. Então, eu operei praticamente um ano de 2020 totalmente comprado em ações. Tá? Isso aqui eu mostrei agora Ibovespa, eu vou mostrar agora para vocês algumas ações aí para você ver que o movimento é muito parecido. Tá? Tem algumas ações aqui que eu vou botar aqui Alpha 3. A Alpha 3 teve a mesma queda, olha só. Início, fevereiro, começou aquela queda. Em março, já no gráfico semanal, já houve esse candle, que esse martelo muito grande aqui, logo acima da média de 200 períodos. Essa média aqui que eu utilizo são as médias de 200 períodos, tá? Houve essa recuperação aqui, aqui seria o meu início de compra. Mas por que eu não operei aqui? Porque tá vendo que houve logo um recuo? Houve uma recuperação aqui, porém voltou a cair. Por quê? Porque para testar o fundo, geralmente quando tem uma leve recuperação, o preço tende a testar novamente os suportes e resistências. Tá bom? Logo mais eu vou mostrar para vocês alguns vídeos sobre suportes e resistências para que vocês fiquem um pouco mais familiarizados com isso. Tá? Mas aqui, por exemplo, olha só, aqui houve um suporte, correto? Houve um suporte nesse martelo aqui. O gráfico retornou para testar novamente. Depois do teste, eu vou ver possibilidades de compra. Tá? Não vou me antecipar aqui embaixo, porque é muito arriscado, poderia voltar a cair. Então, espero fazer o teste do suporte novamente, para depois eu operar comprado nessas ações. E aqui houve alguns trades que eu fiz durante um ano aí, e a Asa Trader também fez, e tivemos uma excelente rentabilidade nessa carteira durante um ano do Swing Trade, tá? Tem algumas outras ações, a GGBR, se eu não me engano. GBR3. Olha a recuperação, mesma recuperação do Ibovespa, foi até um pouco a mais do que o topo anterior, antes dessa queda que houve, que deu início em janeiro, sucessivas quedas aí, olha os gaps formados aqui. Vou operar vendido aqui, eu não me arrisquei tanto, né? Não é porque eu faço especulações no mercado financeiro que eu tenho que ser extremamente agressivo, tá? Eu tenho que me manter um pouco conservador em algumas operações. Eu vou ficar trabalhando agressivamente ali já no mercado especulativo, não. A técnica que eu tenho é exatamente para isso. Eu vou ver as melhores oportunidades e vou operar nessas melhores oportunidades. O risco é muito alto, fico de fora. Mesmo ganhando pouco, mas eu prefiro ser mais assertivo nas operações. Tanto é que fechamos o ano de 2020 aí com 93% de acerto nas operações e ganho em média de 20%. Tá? Foi um ano muito bom para a gente e para operar comprado foi excelente. Tá? Então aqui, tá vendo o suporte que houve aqui na GBR3, no gráfico semanal? Houve uma pequena recuperação, tentou fazer um novo teste suporte aqui, porém se manteve somente nesse suporte aqui, tá? Ele bateu de novo para testar, logo depois ele pegou a sua alta e foi embora aí em 79% aí já de recuperação nesse ano. Eu peguei toda essa alta? Não. Eu fiz alguns trades nela, deu alguns ganhos, deu bastante ganhos aí, mas nessa ação não peguei para longo prazo, tá? Porque nosso foco aqui não é o longo prazo, é especulações de curto período, operações que duram dias ou semanas. Quem pegou e ficou segurando aí, que eu acho muito difícil pegar de 79% aí, você segurar por muito tempo, teve uma boa rentabilidade, mas esse é um outro foco aí, que é longo prazo, é visão de dividendos. O nosso foco aqui é rentabilidade em uma especulação, você comprar barato e vender caro as ações. Tá bom? Você realiza o seu capital e realiza o lucro nessas operações, nada mais. Tem algumas outras ações, por exemplo, CSNA3. CSNA3, olha o gráfico dela. Excelente recuperação, gráfico semanal. Houve uma recuperação até um pouco exagerada aí, mas a gente não se preocupa com isso. O gráfico está subindo e a gente vai junto, tá bom? Desde que seja traçado o alvo, tem um stop, tudo certinho ali de acordo com a sua técnica.
Por exemplo, aqui antes da notícia da pandemia e tudo mais, no CSNA 3, a máxima dela foi R$ 15,94. Houve sucessivas quedas aí, logo depois houve a recuperação dela. A recuperação dela não teve um teste sim no suporte, teve esse candle semanal aqui, junto com outro candle da próxima semana, ele deu a entender que iria testar um suporte. Houve uma recuperação aqui, logo nesse candle em março, houve essa recuperação, testou novamente esse fundo, houve essa queda toda aqui, houve um teste de suporte? Não houve um teste de suporte, tá? Houve um pouco mais aqui em cima, então formou um pivô. Deu de novo lá no suporte. Então, nesse pivô, você começa a fazer o traçamento dos seus alvos, através de Fibonacci, através da sua técnica, e sempre acompanhado, eu aconselho sempre acompanhar o seu trade com algumas médias móveis, tá? Eu utilizo algumas aqui, algumas mais curtas, outras mais longas, por exemplo, a média de 200 períodos, que é a média que os grandes players utilizam, todo o mercado financeiro costuma utilizar essa média de 200 períodos. Qual é mais ou menos a técnica da média de 200 períodos? Bem simples. Está acima da média de 200 períodos, você vai procurar o melhor ponto de compra. Está abaixo da média de 200 períodos, você vai procurar o melhor ponto de venda. Simples. Mas aí você vai atrelar com algumas outras médias, como média exponencial e média aritmética. Então, aqui houve recuperação, houve vários tipos de pivôs aqui para operar, e quem assiste aqui, quem acompanha o canal, quem é membro da Asa Trader, vê esses pivôs claramente no gráfico e sabe que a gente opera bastante eles. Deu para pegar todo esse movimento? Não, deu para pegar boa parte dele. Se você comprasse lá no fundo, teria pego aí 300% de rentabilidade. É difícil segurar tudo isso, tá? Para quem faz especulações. A especulação não é que você aceita ficar ganhando pouquinho, você aceita ganhar o que o mercado te oferece. O mercado me ofereceu esses 300%? Não, porque não tem como você prever isso. É impossível você prever toda essa rentabilidade, ou seja, por análise fundamentalista ou análise gráfica, tá? É possível você traçar alvo? É possível traçar alvo através de análise gráfica. A análise gráfica te dá o preço de compra e o preço de venda. Isso é muito simples. Tá? É por isso que a análise gráfica é muito utilizada pelos especuladores no mercado, porque ela tem a possibilidade de dizer a você quando você vai comprar e quando você vender. E você deixar programado essas ordens na sua corretora, no home broker, e ficar fora do gráfico. Tá? Não precisa ficar acompanhando o dia inteiro ali o gráfico, porque o objetivo do swing trade não é esse. Então, houve toda essa recuperação aqui da SSNA3, ou tem várias outras ações, por exemplo, TRPL4. TRPL4, mesma recuperação, só que aqui ainda teve a teoria de Dow bem clara, ó. Uma recuperação, teve uma pequena correção, recuperação, correção, sempre um fundo ascendente ao outro, o topo sempre rompendo ao topo anterior, e isso é uma característica clara de uma tendência de alta. Quando é que você vai operar? Você pode caçar um fundo dessa recuperação, que é o fundo de um pivô, ou você pode trabalhar o rompimento. Eu costumo trabalhar muito mais o rompimento porque me dá uma confirmação maior, tá? No swing trade e no gráfico em tendência. Gráfico lateralizado, não opero, fico de fora, aconselho também que fiquem de fora. Porque você pode ficar com o capital preso por um tempo indeterminado. Se o gráfico daquela ação vai subir ou vai descer, um gráfico consolidado a gente fica de fora, tá? Então, houve toda essa recuperação aqui. Também teve 47% de rentabilidade aí. Deu para segurar tudo isso? Não, mas eu acho que nessa que a gente pegou foi 23%, se eu não me engano, TRPL4, tá? Tem que confirmar lá na Asa Trader, mas lá no Instagram tem todos os resultados lá, é só você dar uma conferida lá, mas teve um ganho muito bom nela. Houve algumas outras operações nela durante o ano, tá? A gente entra e sai de algumas operações, não são operações curtas, são operações
maiores, mas são operações que dão uma rentabilidade muito boa, tá? Até porque a gente trabalha com prazo maior, a gente trabalha com uma análise bem mais tranquila, você não precisa ficar olhando o gráfico toda hora, todo dia, esperando uma oportunidade ali, que às vezes nem vem. O swing trade você consegue analisar o gráfico ali, ver o ponto de entrada e saída e fica fora do gráfico, só deixar programadas as suas ordens na corretora, tá bom? Vamos ver alguma outra ação aqui. PTBL3, houve o fundo aqui, houve uma recuperação, um pivô, rompimento desse pivô e foi embora. Olha só, 151%, 155%. Deu para fazer algumas operações também, foram muito boas. Vocês tiveram noção por que eu trabalhei comprado em várias ações? Por que a Asa3 também trabalhou comprado em várias ações? Simplesmente por isso. Porque todo o mercado, todas as ações praticamente, tiveram uma recuperação muito grande e todas elas deram vários sinais de compra, tá? Então, não teria o porquê eu operar vendido ou procurar alguma venda em alguma operação se todo o mercado, todas as ações estavam me dando uma recuperação, tá bom? Então, foi por isso que eu trabalhei sempre comprado nessas ações em 2020. Vamos ver agora também uma ação bem famosa que é a Petro. A recuperação dela, houve aquela queda enorme aí, que teve gaps aí absurdos aí, teve vários circuit breaks aí no início do ano, mais um motivo para não ficar operando vendido, tá? Circuit break é acionado quando o mercado entra em pânico. Tem uma porcentagem nela que ela é acionada quando há uma queda, quando o pânico é muito grande, então a queda é muito grande, então ela tem alguns acionamentos, tá bom? Houve o fundo dele e houve depois disso a recuperação. Olha esse pivô enorme que se formou aqui no gráfico semanal. Está vendo tudo isso aqui? Houve essa recuperação. Olha o pivô que houve bem na média de 200 períodos e voltou para sua alta. Gente, isso aqui é muito fácil de analisar conforme o tempo vai passando, tá bom? Pode parecer um pouquinho confuso agora, mas com o tempo isso aqui é prático. Tanto é que as operações de swing trade eu gasto 2, 3 minutos para ver o meu preço de compra e o preço de venda das ações e deixo programado, tá bom? Mais nada além disso. A única coisa que eu analiso bem é quanto que eu vou inserir de capital em cada operação ali para não ficar mal distribuído. Eu gosto de diversificar bem, porque, por exemplo, uma operação deu errado e acionou meu stop. As outras ações vão cobrir aquele meu prejuízo, não vai me abalar em nada. Aconteceu esse pânico aqui lá no início do ano. Os stops, todos eles acionados, tá? Todos eles. Aí você diminui, quem faz especulação, diminui a perda, que a perda é controlada no stop, é quanto você aceita perder na operação, deixa cair, quem ficou de fora, eu fui um que fiquei de fora na venda, esperei a recuperação, porque a recuperação ia vir, esse pânico aí foi somente pelo desconhecido, foi uma coisa nova no mercado, aí ninguém sabia o que iria acontecer. Então, como eu também não sabia o que iria acontecer com o mercado ali caindo, não sabia até quando ele ia cair, eu também fiquei de fora. Vou trabalhar notícia? Eu não trabalho notícia, eu trabalho somente com a leitura do gráfico. E um gráfico cheio de gap aqui só está me dizendo que é uma queda descontrolada. Então, aqui, os stops, eles acontecem sim, é impossível você fazer algumas operações durante um ano no swing trade e os stops não ocorrerem, tá? Mas o importante é você controlar esse valor perdido. Por exemplo, houve aquela queda no mercado e você não tivesse stop aqui, você está fazendo especulação no mercado, não é para longo prazo, é especulação no mercado no swing trade, são operações que duram algumas semanas. Se você está com algumas operações ali para fazer, por exemplo, aqui, você está com algumas operações aqui numa possível alta, numa possível continuação de alta. Você trabalhou sem stop aqui e aquele capital seu está destinado a somente operações de especulação e aqui você trabalhou sem stop, olha a queda que houve aqui. Você teve que realizar com um prejuízo muito maior ou se você não realizou o prejuízo, realizou ali a sua perda, você ficou com o seu capital preso por muito tempo, até a recuperação que houve, ao início da recuperação que houve em março. Tá? Então, é necessário ter stop sim nas operações de swing trade,
porque pode ser que aconteça isso que aconteceu aqui. É comum? Não é comum. Pode, um outro exemplo, você pode ter analisado erroneamente o gráfico, você pode não ter respeitado a sua técnica, você pode ter ficado ansioso por algum motivo para realizar aquele lucro. Então, quando você trabalha sem stop, você corre esse risco, tá? Em você ficar com o capital preso por muito tempo, ou você ter que realizar uma perda muito maior do que você tinha programado. Pode colocar stop devido a cutucadas. Você está realizando stops ali, você está sofrendo com stops, porque você está colocando uma posição errada ali para os stops, tá? Se o seu stop está abaixo de estrutura, abaixo de algum pivô, você tende a ter muito menos stops, principalmente um gráfico em tendência, uma ação em tendência. Quando você tem uma ação em tendência, topos e fundos são rompidos, dificilmente essas ações vão abaixo de estruturas para pegar o seu stop. Ela pode haver correções, mas não pegar o stop, tá? Por exemplo, aqui teve aquela recuperação aí nessa ação aqui da GGBR4. Houve a recuperação aqui, houve uma pequena correção, uma recuperação e uma correção. Seu stop estaria aqui embaixo. É um stop um pouco alto? É, mas é um stop muito mais seguro. Agora, se você tem um stop mais curto, por exemplo, num gráfico diário, você coloca o seu stop a cada candle diário, abaixo de cada candle diário, você tende a sofrer com muito mais stops, ou você tende a pegar ganhos muito menores aí, tá bom? E o swing trade ele tem a possibilidade de dar ganhos muito grandes, tá? Então aqui houve uma pequena correção, logo depois houve o rompimento. Ah, mas eu não quero manter o stop aqui embaixo porque o risco é muito grande. Então vai subindo o stop conforme as estruturas vão se formando, tá? Se você tem o seu alvo traçado, por exemplo, se meu alvo traçado fosse aqui em cima, em R$16, o gráfico foi até ele, pegou o meu ganho. Mas meu stop estava aqui embaixo ainda, e meu stop de proteção, ele foi bem menor do que o meu alvo. Inicialmente, ele poderia ser até igual, tá? Mas ele não é nunca maior do que o meu alvo ganho. Tá? Então, é isso que você tem que ter em mente. O stop, ele tem que ser mais curto. Se a sua operação está dando um stop muito maior, então você precisa reavaliar a sua técnica, tá bom? Não é comum o seu stop dentro da técnica ser maior do que o seu ganho. Nem a longo prazo não tende a ser rentável tudo isso, tá bom? Então, o stop é necessário sim em todas as suas operações de especulação, mas você pode ir subindo os stops ali, fazendo um trading stop aí, conforme o gráfico vai andando a seu favor, tá bom? Se você vê que está tendo um padrão de reversão no meio da sua operação, aí beleza, encerra a operação, não importa se depois vai voltar a subir, mas o importante é que você analisou corretamente ali mesmo que é uma reversão ou não no mercado. Dá para viver de day trade? Dá, mas não só de day trade e não só de swing trade. Em geral, dá para viver do mercado financeiro, mas não só de uma modalidade. Por exemplo, se você fizer o day trade, vai ter dias ou semanas em que você pode ficar no negativo ou no 0 a 0 e isso não é difícil de acontecer. E se você fizer somente o swing trade, por mais que a assertividade seja maior, seja uma boa assertividade, por exemplo, aqui na Asa Trader, fechamos com 93% de assertividade no swing trade em ações. No day trade isso não é possível. Mesmo com essa porcentagem de acerto alto no swing trade, não é viver de somente swing trade é muito arriscado. Por que ele é arriscado? Porque é acostumado na sua vida inteira viver com um salário fixo no final do mês e vai para a renda variável, só trabalhar somente com uma modalidade vai ficar nervoso, vai ficar com medo excessivo de perder dinheiro e isso vai atrapalhar suas operações. Além do mais, o mercado tem uma gama de oportunidade dentro de trabalhar só uma modalidade não vale a pena. Você pode trabalhar várias modalidades. O swing trade ele tem um leque muito grande de opções e de ações para poder trabalhar. Os stops acontecem nessa modalidade? Acontecem sim, é impossível você acertar todas as operações.
mas o importante é não normalizar o stop. Você tem que ficar preparado para ele. Por exemplo, não pôr todo o dinheiro disponível em um só trade. Você vai reservar uma quantia para aquela operação que não te deixe nervoso. Se você tomar muito stop, tem alguma coisa de errado. No swing trade, você não opera alavancado, o que é você operar com pouco dinheiro e então trabalhar com grandes quantias ali. Essa alavancagem, qualquer oscilação no mercado, faz você perder o capital. Já no swing trade você pode ter um capital reduzido por você não trabalhar alavancado. Uma grande vantagem também nessas operações de swing trade é o imposto de renda. No day trade você paga um imposto de renda sobre qualquer lucro e paga um imposto de renda um pouco maior. No swing trade é somente se você vender mais de 20 mil reais dentro do mês. Aí você paga 15% de imposto sobre o lucro e não sobre o total da venda, o total daqueles 20 mil. Vender menos, você precisa sim declarar esse valor que você realizou o lucro, mas você não precisa fazer o pagamento do imposto de renda. Agora, se você vendeu mais de 20 mil reais no mês no swing trade, você paga 15%. Para declarar esse imposto, existe calculador IR na corretora, tem sites específicos para isso. É bem simples, não é tão complicado. Mas se você vendeu menos de 20 mil reais, você não precisa pagar esse imposto, você somente declara. Aí é a obrigação de declarar o imposto de renda.